Pode, né? Boa tarde a todos, obrigada pela presença. Vamos dar início, então, ao painel para discutir as prioridades do Brasil na descarbonização do setor de óleo e gás. A gente está aí no horário de almoço, né? Vamos controlar um pouco a fome para a gente ter um bom debate. Eu gostaria primeiro de fazer uma pequena introdução, né, considerando que o nosso público aqui é diverso, e colocar de uma forma simples né, as questões da transição e da descarbonização. O nosso problema, né, atual é enfrentar a crise climática, né, e já é um consenso que a crise é provocada pelo acúmulo, né, de gases de efeito estufa na atmosfera. Então, como resolver esse problema? Reduzindo as emissões. E de onde vêm essas emissões, né? Como apresentado aqui no primeiro painel pelo Cristiano, né, no debate com o diretor Daniel, o setor de energia globalmente assume, né, o primeiro lugar no ranking de emissões, sendo responsável por mais ou menos 73% das emissões. No Brasil, o setor de energia ocupa o terceiro lugar, né, nesse ranking. E as emissões de CO2, as emissões de CO2, elas são provenientes especialmente das fontes, as fontes fósseis, né, de energia, óleo, gás, carvão. Então é importante pensar, né, nas formas de descarbonizar esse setor de óleo e gás, que, como disse o Cristiano, né, ainda nos cenários, né, nos cenários onde temos, né, as políticas públicas voltadas para a descarbonização mais efetivas, a gente ainda tem a indicação de uso de óleo e gás. Então, como pensar na descarbonização desse setor? O desafio são diversas frentes, né, como também foi debatido ontem. Não existe bala de prata né, não temos uma resposta única para a transição energética, para a descarbonização. Então, são várias frentes. E qual o desafio? Conseguir, né, realizar num prazo curto e ter o desenvolvimento dessas tecnologias, que é caro, né, o que foi dito ontem também. Estamos migrando de fontes mais baratas, mais eficientes, para fontes mais caras, tecnologias mais caras. E aí, daí a importância do papel do Estado, né, o Estado articulando atores, né, fazendo a orquestração desse movimento e financiando esse movimento também. Então, temos aí a importância né, aqui discutida, de incentivos, né, como os recursos de PDI, né, a importância de bancos de desenvolvimento, né, financiando nacionais, financiando, né, apresentando linhas para financiar esse desenvolvimento tecnológico. Então, o Brasil, né, por ter uma matriz energética mais limpa, tem uma trajetória diferente da trajetória global. E aí, nesse sentido, a gente vai discutir aqui com o Pacto Global da ONU, representado pelo Rubens, como, né, a transição energética se insere no desenvolvimento sustentável, né, como que as empresas de óleo e gás que participam do Pacto Global, elas estão se organizando, né, nesse sentido. Vamos ter a perspectiva do BNDES, que é representado pela Elisa Salomão, apresentando como que o Estado brasileiro está financiando, né, esse movimento. E também a perspectiva da pesquisa. Aqui, né, temos o RGCI da USP, representado pelo professor Júlio, que nos apresentará a rota tecnológica da descarbonização do setor de óleo e gás. Eu vou começar com o Rubens, a gente vai começar debatendo com o Rubens. O Rubens é mestre em sustentabilidade e saúde pública pela Universidade de São Paulo,
e atualmente gerente executivo de meio ambiente do Pacto Global da ONU na Rede Brasil. Deixa eu pegar aqui as minhas... Rubens. O Pacto Global da ONU é uma iniciativa de adesão voluntária que se baseia em compromissos assumidos pelos CEOs das empresas participantes para implementar princípios universais de sustentabilidade e tomar medidas que apoiem o alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Diante disso, como que a transição energética se insere nos objetivos de desenvolvimento sustentável promovidos pela ONU? Bom, primeiramente, boa tarde já, né? Passou do meio-dia, já pode falar boa tarde para todo mundo. Obrigado pelo convite, a ANP, e saudar os meus colegas aqui. A Elisa é uma parceira já aqui de alguns trabalhos do Pacto, via BNDES, e também o professor que está com a gente hoje aqui nessa mesa e certamente vai nos trazer alguns insights acadêmicos muito importantes. Bom, Lúcia, você fez uma explicação já do que é o Pacto, né? Uma iniciativa das Nações Unidas pensada para a iniciativa privada. Então, ali no ano de 2000, com o secretário-geral Kofi Annan, foi criado esse movimento para que o setor empresarial mundial também fizesse parte dessa transformação da sustentabilidade pelo mundo. Um dos princípios norteadores do Pacto Global é que, ao ser a casa então do setor empresarial dentro das Nações Unidas, que a gente tivesse que essas empresas cumprissem com os 10 princípios das Nações Unidas, né, e também subscrito pelo Pacto Global. Esses 10 princípios eles passam por direitos humanos e trabalho, meio ambiente e anticorrupção. E de lá para cá, nesses 24 anos de Pacto Global pelo mundo, né, o Brasil é a segunda maior rede do Pacto Global. Nós temos 70 escritórios espalhados por todo o globo. A gente está engajando as empresas dos diferentes segmentos justamente na pauta dos 10 princípios, mas também na pauta dos ODS, né, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis, que foi preconizado ali no ano de 2015. Então a gente já está prestes a chegar ao fim dessa agenda, né? Ela tem uma duração de 15 anos. A gente está na década da ação, como o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, nos traz. É a década que a gente precisa movimentar mais ainda para que a gente provoque transformações. Dentro do Pacto Global, obviamente, a gente tem empresas de óleo e gás, assim como outros segmentos também. A gente tem uma atuação muito forte dentro da agenda de Net Zero, que é a agenda que vem lá do Acordo de Paris, também que está sendo colocada constantemente pelos relatórios do IPCC. Então, o Pacto Global tem um movimento Ambição Net Zero, que é um movimento de engajamento. A gente quer que as empresas, não só de óleo e gás, mas também de outros segmentos, assinem conosco esse movimento e que o Pacto possa fazer parte desse processo de suporte técnico e de suporte como uma rede para que essas empresas cheguem até até 2030 já com boa parte da sua cadeia descarbonizada, da sua cadeia de valor também, da sua produção, mas também que a gente consiga cumprir com as metas do Acordo de Paris. Uma das coisas do Pacto Global que é importante ser dita é que nós somos um dos fundadores da iniciativa SBTI. Acho que muitos de vocês já ouviram falar, mas para quem não conhece, o SBTI é uma iniciativa baseada na ciência, aonde também foi preconizado durante as COPs, mais recentemente durante a COP de Sharm el-Sheikh no Egito, né, no ano de 2022. A gente teve falas muito importantes da Casa Branca dos Estados Unidos sobre a importância das empresas assumirem compromissos, submeterem as suas metas ao SBTI. O Pacto Global ele é um dos fundadores, um dos criadores. E como um dos fundadores do SBTI, a gente também, obviamente, está ali participando de várias discussões setoriais. Para as empresas de óleo e gás, a gente está na construção de um guia, né, para as metas de descarbonização desse setor. Ainda que a gente tenha um guia padronizado de Net Zero e que, na teoria, as empresas de óleo e gás elas podem se fazer valer desse guia, está sendo construído junto ao setor global, então não é só Brasil, obviamente, esse material a partir de consulta pública, né? Então a ideia é que no próximo ano, assim como alguns setores, por exemplo, já possuem esse guia, o setor de óleo e gás também tenha essa diretriz. E essa diretriz é justamente para auxiliar metas, para auxiliar caminhos para a descarbonização.
Então hoje basicamente esse é o papel do Pacto Global, tanto no Brasil quanto fora, né, de dar suporte, de ser uma rede para as empresas se apoiarem e buscarem soluções conjuntas, mas também o Pacto Global faz esse papel de trazer as empresas para assumirem compromissos públicos, né, compromissos esses que a gente tem aqui, o compromisso também de acompanhar junto às empresas e não somente ser compromisso pelo compromisso. Rubens, a ONU tem algumas ações, né, que já orientam as empresas do setor de óleo e gás para, né, no sentido da descarbonização. Uma delas, muito importante, né, é a OGMP 2.0. O Pacto Global faz alguma ação nesse sentido? Não, no momento as nossas ações são focadas às normas do Net Zero, que foram preconizadas durante as COPs, os relatórios do IPCC e também o SBTI, como eu disse agora há pouco. Bem, e eu queria te perguntar também, né, porque, como a gente falou, a transição energética é uma transição mais, né, para fontes mais caras, então exige que a gente pense em como ela pode ser feita sem um impacto negativo, especialmente as populações mais vulneráveis economicamente. Então, como fazer dessa transição, né, mais justa, promover uma transição mais justa? Ótima pergunta, porque todos os relatórios que vocês analisarem das Nações Unidas fala sobre transição justa. Então, quando a gente fala de mudança do clima, né, e a necessidade de descarbonizar, de a gente encontrar uma economia de baixo carbono, uma transição energética e elétrica, a gente fala de transição justa como primeiro fator dentro das Nações Unidas. É importante que faça um disclaimer, né? O Pacto Global ele não é as Nações Unidas, né, por si só. Nós somos uma iniciativa do secretário-geral das Nações Unidas, mas a gente faz parte do ecossistema. E em 2015, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, publicou diretrizes sobre o que é transição justa, tanto para os trabalhadores também como para os consumidores, né? Então, pensando nesse novo modelo que a gente está discutindo aqui e outros cenários também, como que a gente não deixa ninguém para trás? Esse é o maior lema colocado pela OIT, que depois os relatórios do IPCC, a partir de 2018, começou a abordar também. É muito comum que a gente veja na COP do clima essa discussão cada vez mais acalorada. A gente está falando justamente de não deixar ninguém para trás sem o acesso a esse novo momento de energia, esse novo momento energético, né? Então, como a gente garante que toda a população brasileira, mundial, seja lá qual for, vai ter acesso a essas energias novas que a gente está discutindo. E não só, né? A gente também tem que fazer uma reflexão sobre aonde essas energias estão sendo construídas e desenvolvidas. Então, a gente tem aqui alguns casos, né, já relatados sobre, por exemplo, as eólicas, os parques solares, que ocorrem em locais, infelizmente, que tem conflito direto com comunidades socioeconomicamente vulneráveis. Não só o trabalho também, né, como a OIT preconiza, para a gente é muito importante, porque como a gente vai capacitar essa nova mão de obra necessária para esse momento da transição. Eu tenho certeza que a indústria do óleo e gás sabe muito bem fazer isso, né? A indústria do óleo e gás promoveu capacitações, promoveu uma mão de obra hoje monstruosa, mundialmente dizendo, capaz de gerar essa economia. Então eu tenho certeza que é uma indústria que também está na vanguarda para construir mão de obra para esse novo momento. Então, transição justa é justamente isso. A partir do momento que a gente fazer o phase out, ou seja, o desligamento pouco a pouco dos combustíveis fósseis, como que a gente vai garantir que essas pessoas que estão trabalhando hoje, por exemplo, nas plataformas, não sejam desligadas do seu trabalho porque elas não são capacitadas. E, por fim, não menos importante, quando a gente fala de transição justa, também é segurança, tá? Segurança, por exemplo, no manuseamento de novos combustíveis, né? Elisa e eu, a gente discutiu aqui bastante em outros momentos um grupo de trabalho que a gente tem no Pacto Global sobre a descarbonização do setor marítimo e portuário. Quando a gente fala desse setor, especificamente o marítimo e portuário, que a indústria do óleo e gás tem uma participação bastante significativa, como que a gente faz hoje a capacitação, treinamento e garante a segurança das pessoas, dos trabalhadores que estão nas navegações que vão transportar, por exemplo, amônia verde, né? Ou outros tipos de combustíveis. Isso também é transição justa. Então, é um tema caro
para o Pacto Global em si, mas para todo o ecossistema das Nações Unidas, e que a gente está constantemente trazendo nas nossas falas, nos nossos relatórios e nas nossas conversas, principalmente com as empresas. Ótimo, Rubens. Obrigada. Agora eu passo a palavra para a Elisa. A Elisa, que foi nossa colega na ANP e que é economista com MBA em Finanças. Há 16 anos está no BNDES, possui experiência no financiamento de projetos na indústria de óleo e gás, especialmente no segmento de transporte e distribuição de gás natural, bem como no financiamento de projetos relacionados à navegação offshore. Atualmente é chefe do Departamento de Gás, Petróleo, Navegação e Descarbonização e lidera os projetos voltados à produção de biometano e ao desenvolvimento de novos combustíveis sustentáveis como SAF, HVO e hidrogênio. Elisa, eu vi no site do BNDES, né, que o BNDES é o Banco Nacional de Desenvolvimento Sustentável e que o foco deste banco é integrar a agenda econômica, social, ambiental e climática para que os países possam atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, realizando a transição justa para uma economia neutra em carbono e alcançando prosperidade econômica. Então, eu gostaria que você falasse para a gente como que o BNDES está apoiando o projeto de descarbonização do setor óleo e gás em prol do desenvolvimento sustentável, quais são as linhas de financiamento já estabelecidas, esses projetos, né, essas iniciativas, como o Rubens citou agora. Falasse para a gente um pouco sobre isso. Obrigada. Tá certo. Boa tarde a todos, a todas. Agradeço também aqui ao convite da ANP, na pessoa da Luciana, né, e toda a organização aqui do Rio Innovation Week. Acho que é super importante esse evento, né, trazendo aqui o tema da inovação para o Rio de Janeiro. E o tema de inovação está super relacionado, né, à indústria de óleo e gás, né? Então, o tema, né, de descarbonização do setor de óleo e gás tem dominado assim, o meu trabalho, né, nos últimos anos, aí, no último ano e meio, especificamente. Na realidade, todo o BNDES está muito engajado com essa agenda da transição energética e climática. É uma questão transversal, está no centro da nossa estratégia, né? E o setor de óleo e gás, especialmente, né, o departamento de óleo e gás, está muito envolvido com isso, né? A gente hoje tem um departamento de clima, né, que foi criado para definir a estratégia climática do banco. Esse setor, né, também apoia a área de planejamento na definição, né, dos projetos mais estratégicos. A gente tem também na área de crédito, né, foi criado um departamento específico para fazer a análise do impacto socioambiental, né, dos projetos. Então, toda operação direta do BNDES, todo projeto que é financiado, ele tem também uma análise socioambiental, né, o impacto socioambiental. E o setor de óleo e gás, como eu comentei, está muito, muito envolvido, né? Não à toa a gente mudou o nome do departamento, né? A gente ganhou ali a palavrinha descarbonização, né, para o nome do departamento. Da mesma forma, né, também não é à toa que a gente está dentro de uma diretoria de transição energética e climática, uma superintendência de transição energética e climática, né? Então, essa diretoria, né, ela é liderada pela Luciana Costa, uma diretora bastante engajada nesse tema, e a nossa superintendente também, Carla Primavera, tem uma longa experiência aí na parte de renováveis, e isso porque justamente a gente acredita, né, que o setor de óleo e gás ele vai fazer parte da transição energética, né? Ele está no mesmo contexto, né? Eu costumo dizer, né, assim, a gente fala muito isso no banco, né? Um mundo neutro em carbono não é um mundo sem petróleo. Então, é importante que o petróleo participe, né, dessa transição e pense aqui, né, na descarbonização do setor e invista muito nisso. E, de fato, é isso que a gente, né, tem visto acontecer, né? A gente não pode esquecer, né? O setor de óleo e gás, como já foi falado aqui pela manhã, infelizmente eu não assisti a apresentação do Cristiano, né, mas a Luciana aqui já comentou, né, que ele falou, né, da importância, assim, do quanto que hoje, né, o setor de óleo, gás e derivados representa na matriz energética brasileira, né? Então, hoje, cerca de 45%, 46% é relacionado, né, ao setor de óleo e gás. E a gente
isso é muito bom, né, comparando com o resto do mundo, né? A gente tem outros países que são muito mais dependentes dos combustíveis fósseis e até do carvão, mas não quer dizer que a gente não tem que traçar também a nossa rota aqui de descarbonização, né? Então, alguns setores são de difícil abatimento, então a gente vai continuar tendo petróleo, mas é importante que a gente descarbonize ao máximo a nossa produção, né, o nosso refino e também os setores que são demandantes, né, de óleo e gás, para que a gente possa fazer aí uma transição, né, mais célere, tá? Acho que a gente, né, o setor tem se esforçado muito, né? A gente vê aí projetos hoje, tanto nas etapas de produção, quanto no refino e também na distribuição, né? Mas eu destaco aqui na produção, né, projetos assim, de novos FPSOs eletrificados, com flare fechado, programas, né, como os da Petrobras, de reinjeção de CO2 nos próprios campos, enfim, a utilização de embarcações de apoio offshore, né, com uma pegada de carbono menor. Então, tudo isso está ali contribuindo para uma produção de óleo e gás menos intensa, né, em carbono. Né? Da mesma forma, no refino, né, a gente vê muitas oportunidades, né, em combustíveis, em novos combustíveis com uma menor pegada de carbono. Então, hoje a gente já tem o diesel R, né, que tem ali um conteúdo de renovável. A gente tem, né, parte de lubrificantes também re-refinados, né, óleos lubrificantes com re-refino, que a gente também, né, já ouve sobre esses projetos. Então, a própria transformação, né, que aí é uma coisa mais disruptiva, né, de uma refinaria para uma biorefinaria, né, com novos combustíveis, e aí sim, esses, né, para os setores ali de difícil abatimento. Então, a gente tem o caso do SAF, né, que é o combustível sustentável de aviação, o HVO, que é o diesel renovável, enfim, BioGLP. São projetos que aí já são um pouco mais, né, assim, bastante mais disruptivos, mas que são, assim, enormes oportunidades que o país tem para descarbonizar o setor, né? E na parte da distribuição também de combustíveis, a gente vê muitos movimentos, né, na parte de eficiência, logística, assim, na distribuição de combustíveis, mas principalmente também eu destaco os investimentos em malhas de gasodutos para captura e distribuição de biometano, né? Então, hoje a gente já vê nos planos, né, de negócios de distribuidoras de gás canalizado, por exemplo, trechos que estão sendo definidos, né, para fazer a captação do biometano. Né? A parte de combustível, de transporte de combustível também por caminhões, a gente vê muitas empresas também investindo em frotas de caminhões para o transporte, né, de gás natural comprimido para o transporte, né, e a entrega, né, a distribuição do biometano. Então, é um segmento, né, ali na distribuição, né, do setor de óleo e gás, que também se envolve muito com o biometano e que, de fato, eu acho que eles vão caminhar juntos, né? Eu acho que a indústria do biometano depende da indústria do gás e o gás também pode alavancar muito essa indústria, tá? Na parte de biometano, né, eu destaco aqui um enorme potencial, né, que o Brasil tem um poder muito grande de descarbonização, né, esse segmento. A gente tem financiado já alguns projetos de biometano. No passado, nós financiamos 4 projetos no banco e esse ano vamos aprovar ainda né, outros projetos também, que eu não posso comentar ainda porque ainda não estão, né, em análise, não estão contratados, mas é um setor que a gente acho que, assim, deve ser realmente bastante incentivado, tá? Destaco também as oportunidades que a gente tem, né, de hidrogênio de baixo carbono, dada a nossa competitividade aqui na parte de energias renováveis, né? E também o setor que é um pouquinho mais de longo prazo, mas o setor de eólico offshore, né, que a gente vê também um movimento de indústrias petroleiras, também já, né, em associações, enfim, parcerias com empresas, né, do setor eólico, né, onshore ainda, mas a gente tem uma grande expectativa do envolvimento maior da indústria de óleo e gás, especialmente na parte offshore, dadas as grandes sinergias, enfim, o expertise já da indústria de óleo e gás, né, em exploração de energias no mar.
né? Então, acho que, obviamente, né, tem ainda questões, né, gargalos a serem sanados, parte de regulação e tudo, mas acho que é uma tendência aí também para o longo prazo, tá? E aí, como que a gente tem financiado, né, esses projetos, né? Quais são os programas que a gente tem utilizado, né, para o financiamento da descarbonização, né? Destaco aqui o programa Fundo Clima, né, que é um dos principais, um fundo, né, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e é um dos principais instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima, né? Esse fundo ele tem como objetivo financiar projetos que visem a redução de emissão de gases de efeito estufa, né, e a adaptação aos efeitos da mudança climática, tá? Esse ano, né, o BNDES teve aqui o robustecimento desse fundo, né? Então, hoje a gente teve 10,4 bi de reais para investir em projetos, né, de descarbonização. Isso foi feito a partir de uma captação que o governo federal fez, né, pela emissão de títulos soberanos sustentáveis e que aí no mercado internacional, e esses recursos vieram então para o BNDES poder aplicar em projetos, tá? O programa ele tem 7 modalidades, né? Tem uma parte de desenvolvimento urbano, resiliente e sustentável, tem uma parte de investimentos na indústria verde, né? A logística de transporte, o transporte coletivo e mobilidade urbana, transição energética, florestas nativas e recursos hídricos e serviços, inovações verdes e máquinas verdes, tá? Então, é um programa, né? A gente tem utilizado muito ele para o biometano, por exemplo, né? E também para a captação do biometano. Ele é um fundo, né, que é bastante atrativo em termos de custo e prazo, tá? Taxas fixas que variam de 1% a 8%, o custo financeiro, né? Mais os spreads aqui, acrescido dos spreads do BNDES, e que é um fundo, um programa que ele tem um prazo de financiamento longo, né? Os financiamentos podem alcançar até 16 anos de amortização, tá? A gente já tem, né, então, apoiado alguns projetos nesse programa e eu já destaquei aqui os de biometano, mas outros projetos também poderiam ser enquadrados, tá? Um outro programa que o BNDES tem utilizado muito, né, em projetos de descarbonização são a linha do BNDES mais inovação, tá? Os projetos de descarbonização, né, sempre, na grande maioria das vezes, né, envolve pesquisa, desenvolvimento, enfim, de novas tecnologias ou novos projetos ou uma nova planta industrial, o desenvolvimento de um novo produto. Então, muitas vezes, até equipamentos, né, que podem participar aqui da indústria de óleo e gás, poderiam ser financiados pelo BNDES mais inovação, tá? Então, os combustíveis avançados também, né, são muito inovadores, também poderiam usufruir desse programa. Projetos de captura de carbono, né, como a Maísa relatou aqui, são totalmente aderentes ao programa BNDES mais inovação. Então, a gente até, né, já conversei algumas vezes com a Maísa, a gente sempre convida também a apresentar esse tipo de projeto para o BNDES, tá? Porque há um interesse também do banco, obviamente, em financiar esse tipo de projeto, tá? Ele também é um funding bastante competitivo, né? Também são 16 anos de prazo de financiamento e o custo financeiro dele é atrelado a TR. Então, realmente fica um custo bastante competitivo. Esses dois programas, né, eles têm um teto de exposição anual, então a gente pode fazer operações anuais por grupo econômico, né, essa exposição, projetos de até 500 milhões de reais. Então, se um mesmo grupo econômico tiver vários projetos, ele vai ter, né, esse limite de 500 milhões, mas é um teto bastante alto, né? Então, enfim, não pega aqui toda a gama de projetos, especialmente quando a gente está falando de pesquisa e desenvolvimento, que os projetos são menos relevantes. Agora, essas plantas, né, projetos de captura mais intensivos em capital, essas plantas de SAF, enfim, projetos, né, de vulto, né, CAPEX mais vultoso, a gente acaba fazendo um blend, né, nesses financiamentos. Então, a gente pega um pouco dos programas e um pouco das nossas linhas tradicionais, em TLP ou em condições de mercado, enfim, de modo que a gente consiga financiar uma maior parcela do projeto, tá? Então, a ideia é que a gente tenha um custo all-in competitivo e possa estruturar. E a gente também tem, né, acho que é importante comentar, as estruturas de financiamento que o banco pode operar,
né, para fazer o financiamento a esses projetos, né? Então, a gente tem os projetos corporativos, né, que a gente faz o risco de crédito, né, dos grupos econômicos que vão contrair o financiamento, mas a gente também pode fazer o financiamento na modalidade Project Finance, quando a gente tem ali o fluxo dos recebíveis do projeto garantindo a própria operação, né? Então, isso, muitas vezes, né, quando são projetos vultosos, enfim, grandes grupos econômicos que têm uma gama de investimentos mais diversa, costuma ser uma demanda, né? Então, a gente tem enfrentado muito esses desafios de estruturar Project Finance em projetos de biometano, né? E também nos projetos novos que vêm chegando, né, que a gente vem trabalhando aí de SAF, enfim, de hidrogênio de baixo carbono. São realmente demandas que costumam aparecer. Tá? O BNDES também pode operar, né, no financiamento, investimento em debêntures, então a gente pode fazer a estruturação das debêntures ou entrar também como investidor, mesmo que a gente não estruture a operação. E pode compartilhar garantias também. A gente tem muita experiência em fazer cofinanciamentos, então o BNDES faz um projeto juntamente com outro agente financeiro e pode compartilhar essas garantias. E, por fim, acho que eu destaco aqui, né, o programa, o Fundo de Marinha Mercante, que é um funding que a gente usa muito, né, para o financiamento às embarcações de apoio offshore e que hoje também pode ser utilizado no financiamento de plataformas de petróleo, no desmantelamento também de plataformas, né? Depois que se tem ali o descomissionamento do campo, a gente também pode fazer o apoio do desmantelamento dessas plataformas nos estaleiros brasileiros, tá? A gente tem muita operação, né, desse fundo na parte de embarcações offshore e aí, né, como eu comentei, a gente, e o Rubens já deu aqui até uma palhinha também, né, da nossa conversa sobre navegação, a gente lançou uma ação de incentivo à descarbonização das operações marítimas offshore, tá? Então, hoje, né, a gente tem a IMO, que já estabelece ali uma redução da pegada de carbono na navegação de longo curso e a gente trouxe isso também para as embarcações de apoio offshore, porque a gente sentiu um interesse da indústria, né? Tanto lá da demanda, né? As petroleiras que demandam as embarcações de offshore, quanto os armadores que oferecem essas embarcações para petroleiras em trabalharem com embarcações mais eficientes. Então, a gente também está dando um desconto na taxa de juros das operações de financiamento com o Fundo de Marinha Mercante. Acho que é isso, enfim, estou à disposição. Excelente, Elisa. Acho que você conseguiu apresentar para a gente, né, como que o Estado, né, por meio do BNDES, está se organizando para financiar essas ações de descarbonização do setor de óleo e gás. Obrigada. Agora eu passo a palavra para o professor Júlio Meneghini. Professor Júlio, deixa eu abrir aqui, é professor titular da Escola Politécnica da USP, especialista em dinâmica de fluidos computacional e experimental, PhD em aerodinâmica pela Universidade de Londres e tem diploma do Imperial College em Engenharia Aeronáutica. Foi bolsista de produtividade científica do CNPE nível 1A, diretor científico do Centro de Pesquisa e Inovação em Gases de Efeito Estufa, o RGCI, coordena projetos de pesquisa patrocinados por BG Group, BP, Voith Hydro, Adris Group, CTG, Oxiteno, Eneva, SRI, entre outros. É membro titular da Academia Brasileira de Ciências desde 2024, membro titular da Academia de Ciências de São Paulo desde 2017 e já publicou mais de 250 trabalhos em periódicos e em anais de conferências. É consultor de projetos de engenharia nas áreas de aerodinâmica e hidrodinâmica. Professor Júlio, o RGCI é um centro, né, que foi criado, financiado, né, com os recursos de PDI, advindos da produção de óleo e gás, e é um centro que está na vanguarda dos esforços do Brasil contra as mudanças climáticas, com projetos importantes, né? A ANP tem um acordo de cooperação técnica com a USP, né, representada pelo RGCI, e a gente acompanha de perto esses projetos, que são projetos relevantes, né, nesse tema e que apontam para a gente a rota tecnológica da descarbonização do setor de óleo e gás. E eu queria que o senhor comentasse, né, comentasse e apresentasse para a gente alguns desses projetos, né? O Cristiano da Shell, ele até mencionou o projeto
da conversão do etanol em hidrogênio, né? Falou um pouco dele, mas eu queria te passar a palavra para apresentar melhor esses projetos. Obrigado, Luciana. É um prazer estar aqui. Agradeço pelo convite aí, Luciana. É um prazer de estar aqui com a Elisa e com o Rubens participando dessa mesa, né? E antes de mais nada, o que você colocou no final aí é um ponto essencial. Se não fosse a ANP e a cláusula de aplicação de recursos advindos aí da produção de óleo e gás no Brasil em pesquisa, nós não teríamos, acho que, 1/10 das pesquisas na área que temos atualmente. Se não fosse a ANP tem um papel fundamental e agora eu acho que à medida que nós vamos evoluindo na questão de TRL, se torna cada vez mais importante as iniciativas que a Elisa acabou de citar para você ter formas de financiamento daqueles projetos que se mostraram tecnicamente e financeiramente viáveis para você conseguir ir para frente, né? Eu vou fazer uma apresentação rápida aqui, falar sobre o RCGI, né? O RCGI, o acrônimo é Research Center for Greenhouse Gas Innovation. Nessa última fase aí, que nós começamos em 2021, que até o próprio governador do estado de São Paulo, o governador Dória, por ocasião era o governador, ele inaugurou. Foi uma iniciativa que partiu da FAPESP e Shell, foram as fundadoras, né? A FAPESP, Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo, e da Shell, mas agora nós temos investimentos aí da Total, além da Shell, Total Energies, da Petronas, Repsol, Sinopec, Petrobras, quem mais? Eneva, Braskem. Se nós pegarmos todos os investimentos aí, o capital que foi investido e ainda temos projetos em andamento, é acima de 500 milhões de reais nos últimos 6 anos. Então, 500 milhões de reais, estamos assim, valores assim, 100 milhões de dólares, é uma ordem de grandeza que muitos dos centros que tem de pesquisa nos Estados Unidos não chegam a ter um orçamento desse. Se adicionarmos a contrapartida em recursos não financeiros da Universidade de São Paulo, onde é sediado o nosso centro e das outras universidades que fazem parte, ultrapassa 1 bilhão de reais nos últimos 6 anos, né? E juntamente com a parcela FAPESP, empresas e a contrapartida não financeira das universidades que fazem parte, principalmente a Universidade de São Paulo. E essa cláusula, o que é importante é que ela faz pesquisadores que eventualmente nunca estariam trabalhando em conjunto estarem trabalhando. Eu tenho o professor Hamilton Varela, que ele trabalha com eletroquímica na USP em São Carlos e coordena projetos atualmente no centro, e eu acredito que nós nunca estaríamos trabalhando juntos se não tivesse uma iniciativa como essa, né? Que pesquisador de universidade, ele está louco para encontrar um problema e poder ajudar a resolver aquele problema. É o que mais nós fazemos. O RCGI começou com 60 pesquisadores e agora temos 660 pesquisadores trabalhando. Grande parte da USP, mas temos pesquisadores e pesquisadoras de outras universidades também. Nós temos 8 grandes programas. Dos projetos, temos 110 projetos que formaram o portfólio do RCGI e 66 projetos em andamento atualmente. Alguns vão terminar aí nos próximos 2 meses, mas já temos uma carteira aí de propostas que estamos apresentando para a Shell, para a Total Energies, Petronas, Petrobras, para eles eventualmente investirem e aplicarem aí no nosso centro. O primeiro programa do centro é NBS, Soluções Baseadas na Natureza. O segundo, CCU, que é um dos maiores programas atualmente, né? BECS, que é a parte Bioenergy, Carbon Capture and Storage, e focada essencialmente em você capturar e armazenar o CO2 biogênico da produção de etanol e outros biocombustíveis, você capturar e dar um outro fim para o CO2, né, biogênico, né? Na parte de CCU nós temos
a captura e produção de outro e a utilização do CO2, que pode ser biogênico ou fóssil, né? Temos um programa de gases de efeito estufa, que aí envolve, por exemplo, um grande projeto para fazer o monitoramento do balanço de gases na Amazônia. Então aí, por exemplo, o professor Paulo Artacho, um dos maiores cientistas, ele que coordena este projeto, um dos maiores cientistas do Brasil, com o maior número de citações, ele coordena esse projeto. Temos projetos também para mitigar emissões de metano em grandes compressores, que pode ter um impacto enorme, diminuir de 30% a 40% emissões de metano em compressores de gás natural, em compressores de CO2, 30% a 40%, fazendo um mero retrofitting na junta daquele compressor, que pode ter um impacto enorme com um capex mínimo, né? Se não tem que substituir o compressor, é um projeto que tem um impacto enorme também, né? Temos um programa em Advocacy, que aí entra a parte de soft science, e aí Advocacy, nós, por exemplo, para vocês terem uma ideia, os 2 doutorandos, o Israel e a Natália e a Isabela, exatamente. Eles fizeram o doutorado, a Natália ainda precisa estar finalmente do doutorado dela, mas os outros 2 fizeram o doutorado e foram eles que essencialmente deram subsídios para o marco a lei, o projeto de lei que o Jean Paul Prats, quando era senador, encaminhou para regulamentar o CCS no Brasil. Foi um trabalho que saiu do RCGI, tivemos uma colaboração com o Imperial College, a Isabela e o Israel, se não me engano, 2 anos eles ficaram no Imperial College, num programa de doutorado, dupla titulação com a Universidade de São Paulo, dentro da verba da participação especial que nós tivemos aí, que é auditada e qualificada pela ANP. E além disso, nós temos agora um grande programa de descarbonização, temos também um programa de colaboração de centro a centro com projetos, o nosso centro com 2 centros nos Estados Unidos, o CISTAR e o POITS, que são 2 centros patrocinados pela National Science Foundation, e um laboratório internacional do CNRS na França, que o RCGI faz parte também, e o laboratório está sendo montado aqui, e o nosso centro é um dos que faz parte aí dessa colaboração com o CNRS. Um outro centro é o centro das instituições brasileiras, que também faz parte do CNRS e é coordenado pelo ministro Lewandowski. Então nós iremos agora em janeiro para fazer a primeira reunião com os resultados do primeiro ano desse colaboração com o CNRS. Aqueles projetos que você citou estão tendo um impacto incrível, porque você produzir o hidrogênio a partir do etanol tem se mostrado uma rota que, do ponto de vista de logística, é interessantíssima, não vai resolver o problema do mundo de hidrogênio. Nós não temos etanol suficiente para toda a demanda, mas vamos ter um impacto muito grande. O próprio ministro, além do governador atual do estado de São Paulo, o ministro Haddad, nos visitou no ano passado, também ficou impressionado com os projetos, e esse projeto em particular, que vai mostrar que aquele número eventual de nós termos 1 quilo de hidrogênio abaixo de $1 no ponto final, que os Estados Unidos colocou como meta em 2030, talvez com esse etanol nós consigamos 2 anos antes. Estamos trabalhando para isso. A Elisa citou a questão de descarbonização de operações do transporte marítimo. Tem um projeto que também está em andamento, está na metade, metanol verde. Produzir metanol com CO2, que pode ser biogênico ou não. Se for biogênico, a pegada é muito menor, né? E o hidrogênio verde, e nós aí produzirmos um metanol que
colocará o Brasil aí naquelas rotas de países eventualmente que poderão utilizar esse metanol e descarbonizar a operação, pelo menos enquanto eles estiverem utilizando aquele combustível que eventualmente eles carregam aqui nos locais, aqui em portos brasileiros, né? E aí, para concluir, eu vejo assim que o Brasil está passando por uma oportunidade única, né? Nós tivemos no passado, não tão recente, mas há 50 anos, tivemos o grande desenvolvimento do Brasil, que foi um desenvolvimento que não foi sustentável do ponto de vista financeiro, e eu diria também não foi sustentável do ponto de vista de sustentabilidade ecológica, né? Vamos falar assim, não apenas do ponto de vista financeiro, e agora nós voltamos a ter essa oportunidade. Já falei do hidrogênio, falei do metanol, nós temos a possibilidade de produzir SAF, porque nós temos uma das melhores fontes dos ingredientes básicos para produzir SAF. O que precisa para produzir SAF? Você precisa de carbono, CO2 biogênico e hidrogênio verde. E o Brasil tem uma das melhores fontes de CO2 biogênico, que é a própria produção de etanol. Para cada litro de etanol, a gente libera para a atmosfera 1 quilo de CO2 puríssimo. Enquanto nos Estados Unidos, na Europa, estão procurando capturar o CO2 do ar, partes por milhão, 400 partes por milhão. Para você capturar isso, é um gasto de energia enorme. Para você capturar o CO2 emitido de usinas térmicas ou flue gas, você tem que retirar todos os outros contaminantes, nitrogênio, NOx, e aí você gasta uma energia enorme. O CO2 biogênico da produção de etanol está aí, é puro, é praticamente puro, é tão puro que 1 a 2% é consumido pela indústria de alimentos para você produzir água carbonatada, mas os outros 98% estão sendo eliminados aí e estão sendo liberados para a atmosfera. E além disso, algumas coisas que nós estamos trabalhando nessa nova rodada de projetos do RCGI, que aí entram muito os eletroquímicos. Eletroquímico está faltando no mundo. E por que está faltando no mundo? Porque você tem um excesso de elétrons sendo gerados algumas horas do dia. Questão de painel solar, você produz elétrons. Você não consegue armazená-los. Grandes baterias, ainda a tecnologia ainda não foram desenvolvidas e tem uma pegada muito grande para você as produzir, né? Você precisa de terras raras, lítio, que vem da Bolívia, do Chile, vão para a China com transporte marítimo queimando bunker e depois são produzidas lá. O painel solar também é produzido na China com uma matriz energética uma matriz elétrica que 70% é carvão. Então as baterias têm uma pegada de emissões enorme. Se você conseguir estocar os elétrons ou produzir combustíveis sintéticos através de rotas eletroquímicas, com aqueles elétrons excedentes que você eventualmente vai ter, na Califórnia já temos do meio-dia às 3 da tarde um excesso de produção de eletricidade, que não tem onde consumir. Fazem dessalinização de água. Eles não conseguem vender para Nova York, porque você não tem uma interligação. Então essas oportunidades são únicas e outras que eu vou citar também, por exemplo, essas rotas eletroquímicas, pirólise de biometano para a produção de hidrogênio, de gás natural para a produção de hidrogênio, pirólise de óleo. Você pode fazer pirólise de óleo para a produção de hidrogênio e produzir carbono sólido. Vai ser montanhas de carbono sólido, mas pode ser utilizado na agricultura e nós estamos estudando isso também. Então é isso, oportunidade única, não podemos perdê-la agora. Excelente, professor. Poderíamos ficar aqui muito tempo, mas a gente está terminando, né? Para concluir, assim, bem rapidamente, acho que o professor Júlio, né, colocou as oportunidades do Brasil. Aí eu queria só passar de novo a palavra para o Júlio e Elisa, se vocês quiserem falar, né, dar uma
encerramento aí sobre as oportunidades do Brasil. Acho que o professor falou, né, da nossa vantagem ter o etanol, ter essas oportunidades, né, relacionadas à produção de energia mais barata. Então, queria passar para você só para a gente encerrar. Temos 2 minutinhos, então uma frase. Não, acho que complementaria, né, só o professor dizendo que realmente concordo plenamente, a gente tem muitas oportunidades, além do etanol, enfim, toda a parte de biocombustíveis, né? Acho que a gente também tem um bem que é o nosso petróleo, né, e o gás, e que, enfim, a gente tem que trabalhar na descarbonização desse setor para também continuar tendo uma produção mais descarbonizada possível, para que a gente possa também garantir ali naquela parcela do petróleo que ainda vai continuar existindo, que o Brasil ainda tenha, né, a sua participação ali. Agora, obviamente que na parte de biocombustíveis e todas essas novas tecnologias a gente está à frente, então deve aproveitar de fato, né? Assim, para a parte de hidrogênio verde, que a gente tem que aproveitar também toda a nossa energia de renováveis que a gente já tem a um preço competitivo, enfim. Acho que é isso. Bom, do meu lado, agradecer novamente a oportunidade. A gente está num momento muito importante, acho que da discussão da sustentabilidade, porque a gente tem a COP30 o ano que vem aqui no Brasil, a maior conferência de meio ambiente do planeta, onde nós temos essa oportunidade de mostrar muito do que a Elisa trouxe, que o BNDES, né, enquanto Estado brasileiro, está trazendo sobre financiamento, aporte às tecnologias e projetos, e o que o professor Júlio também trouxe, né, principalmente dessa simbiose, né, entre os pesquisadores brasileiros e a oportunidade que a gente tem a partir de alguns combustíveis, né? A gente, no Pacto Global, a gente está trabalhando, como eu disse, muito nessa construção de soluções conjuntas, ouvindo vários setores, né? Por exemplo, quando a gente fala que o Brasil pode liderar e deve ensinar ao mundo, a gente tem aqui dentro do Brasil uma oportunidade gigantesca de expandir mais o que a gente chama de porto-indústria, por exemplo, e ajudar também nessa descarbonização do diverso tipo de indústria. Então, o setor do óleo e gás, ele tem muito a contribuir, né, para essa descarbonização, ele tem muito a contribuir para a capacitação de trabalhadores, ele tem muito a contribuir também justamente nessa busca cada vez mais por uma descarbonização mais justa e igual, né, para todos. A gente está falando aqui do metanol, a gente falou do hidrogênio, está tendo vários estudos. Aqui do meu lado esquerdo tem um dos grandes pensadores aí pensando nessas soluções junto a outros pesquisadores também, mas a gente não pode perder essa oportunidade também de trazer isso para dentro do próprio país. A gente falou hoje muito sobre hidrogênio, mas muito na ótica de exportação. O Brasil exportando ao mundo, né? Não tem, acho que, nada de errado, mas a gente precisa olhar um pouco para dentro também. Então a gente tem essa oportunidade de abastecer a nossa indústria, abastecer as nossas frotas, né? Tanto da navegação quanto do transporte terrestre e também da aviação, com combustíveis feitos aqui dentro, gerado e pesquisado por profissionais brasileiros, né? E testados aqui também. Então eu acho que essa é a mensagem que eu deixo enquanto uma instituição internacional que está acompanhando esse movimento global. O Brasil tem muito a ensinar, tem muito a aprender, óbvio, né? Não sejamos prepotentes, mas a gente tem muito a ensinar também a partir de todas essas investigações que a gente já anda fazendo em todos os setores. Vou falar rapidamente, só para completar, além do hidrogênio verde, o hidrogênio azul, que é a questão do CCS, nós temos uma oportunidade enorme. CCS, gás natural, temos uma produção que está sendo reinjetada praticamente no pré-sal e talvez seja alguma coisa para viabilizar a margem equatorial. Produzir o hidrogênio e amônia com baixa intensidade de carbono a partir, eventualmente, de gás natural produzido lá e também o próprio petróleo, espero um dia seja produzido lá de uma maneira sustentável, né? Pessoal, muito obrigada, Elisa, Rubens, professor Júlio. Obrigada a todos. Boa tarde.